há 20 anos atrás, a gente teve a ideia de fazer o ITEST, né? E pela primeira vez, eu lembro também numa inauguração, e aqui também é emocionante também para a gente, porque é uma inauguração desse espaço, né? É a primeira vez que a gente faz alguma coisa nesse espaço. Então, primeiro, assim, emocionalmente é um significado para nós, assim, indescritível, né? E um segundo ponto, lembrando da época que, há 20 anos atrás, eu falei pela primeira vez na ITEST, Instituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano, né? É interessante porque a gente, hoje, quando parou para todos esses dias que a gente planejou para falar para vocês, a gente pensou, bom, não faria sentido apenas a gente se encontrar, embora seria muito bom, e não falar do nosso trabalho e não falar do Instituto, né? Então, daí a gente pensou em fazer aqui um pequeno diálogo, né? Talvez nem será tanto um diálogo, a gente vai falar um pouquinho cada um, né? Em torno de 10 minutos. Espero que vocês aguentem, né? E quando a gente parou para pensar, primeiramente a gente pensou o seguinte: bom, vamos falar sobre o nosso trabalho, o que cada um vem fazendo, as impressões que tem tido em relação a alguns aspectos do trabalho, quais têm sido os comportamentos que a gente tem lidado, os problemas que a gente tem lidado. E quando... esse é um primeiro ponto. Um primeiro aspecto que eu pensei em ressaltar primeiro, por que comportamento humano, né? O que significa para nós comportamento humano? É sempre muito importante falar sobre isso, porque é o nosso objeto de estudo, né? Eu lembro que quando eu dava aula sobre epistemologia da psicologia, acho que não sei se a Lívia teve, era parte de história da psicologia, né? A gente parava para refletir o seguinte, né? Quando você vai pensar na natureza de um objeto de estudo, você vai chamar essa busca da natureza de ontologia, né? Quando você busca ver qual é a natureza do seu objeto. Quando você para refletir sobre os métodos para estudar esse objeto de estudo, você vai chamar isso de epistemologia, né? Como é que você vai fazer para conhecer esse objeto de estudo? E quando se pensa na questão do comportamento humano, essa definição é extremamente complexa, né? Complexa porque se trata de um evento com múltiplas propriedades, né? Uma primeira propriedade que é muito clara em relação ao comportamento é de que ele é mutável, né? Ele o tempo todo está mudando e acompanhando as variações que o ambiente produz. Ele é também evanescente. Um comportamento que está presente hoje já não está amanhã, ou já não está há alguns minutos, né? Ele é processual. Ele se dá ao longo de um processo, e esse processo é um processo histórico, né? Então, ele é construído gradativamente. Ele não é algo que ocorre de uma hora para outra. E quanto mais complexo o comportamento, mais tempo se leva para a construção desse comportamento. Então, ele é mutável, evanescente, processual, histórico, né? E tem outros aspectos quando se pensa no comportamento verbal, né? Ele é dialógico, ele é produzido socialmente, produzido na relação com o outro. Mas tem mais um aspecto fundamental dentro
da área do nosso estudo, é na medida em que a gente entende o comportamento como multideterminado, né? Multideterminado por quê? Como diz lá um autor da análise do comportamento, ele diz: o comportamento humano é o ponto de encontro entre 3 níveis de determinação, né? O interessante da análise do comportamento é que ele vai falar que esses 3 níveis de determinação são produto de longos processos históricos, processuais e relacionais, né? Se você for pensar no corpo, ele é produto da filogênese, né? Filogênese, esse corpo, ele tem cada parte dele tem uma função específica e ele é produto aí de milhões de anos. Se você pensar na cultura, a cultura também é um dos aspectos que vai determinar o tempo todo o comportamento humano. Então, a cultura, a gente vai pensar aí na sociogênese, que tem aí ao longo do tempo, em torno de 15 mil anos de história, desde o advento da escrita, pensando em culturas que se propagam, né, ao longo do tempo. E quando você vai pensar na ontogênese, desde o momento que a gente nasce até o momento da nossa morte, a gente vai pensar nas relações do indivíduo com o ambiente que ele está inserido. E esse é um aspecto que a gente acredita que é o próprio do psicólogo, ou próprio do analista do comportamento. A gente vai lidar com a relação do comportamento com o ambiente. Essa relação, ela tem aspectos, é um recorte temporal, tendo o comportamento como foco, e o ambiente antecedente, imediato, e o ambiente consequente imediato, né? E são nessas relações imediatas que vão se formar, por exemplo, a relação face a face, a relação direta com o outro, né? E a análise do comportamento vai acreditar que são essas relações que vão ser possíveis de ser controladas na medida em que a gente busca alterar o ambiente de alguma forma. Mas como em terapia a gente altera o ambiente? Em terapia, o terapeuta é o ambiente do cliente, né? O cliente é o ambiente do terapeuta. Esse ambiente vai ter para cada um uma função, né? O terapeuta deveria, pelo menos, ter um direcionamento controlado desse ambiente, um ambiente planejado. Então, a gente tem aí 3 níveis de determinação sempre, essa é a ideia. Pensando num triângulo, a gente diria que determinados comportamentos, e pensando que cada parte do triângulo, cada ponta do triângulo, é um nível de determinação, né? Filogênese, ontogênese e sociogênese. Quando a gente pensa num comportamento específico, num comportamento problema, a gente vai dizer que esse comportamento pode estar mais próximo da filogênese, de aspectos orgânicos e estruturais. Ou ele pode estar mais próximo de problemas culturais, de questões culturais do mundo que a gente vive hoje, né? Ou pode estar mais próximo da interação direta nas relações familiares, por exemplo, no trabalho, né? O fato é, esse ponto que é o comportamento humano, ele pode estar mais próximo de um nível de determinação. Mas seria impossível pensar num nível que não tenha os 3 juntos. Então, o ponto pode estar próximo, por exemplo, da filogênese, mas sempre vai ter um aspecto da ontogênese e da cultura envolvido quando a gente analisa um comportamento de um cliente que está diante de nós, por exemplo. E é muito importante para o terapeuta ter essa noção, né? Um outro aspecto da terapia analítico-comportamental que é importante para a gente ressaltar é a preocupação que nós temos com a clareza, né? A clareza
sobre a descrição dos comportamentos problema do cliente. A clareza sobre as análises que nós vamos ter sobre esses comportamentos problema. A gente tem que saber descrever, né? A clareza sobre os procedimentos que nós vamos utilizar em relação a esse comportamento problema. E a observação atenta o tempo todo sobre os resultados que esse procedimento está produzindo na relação com o cliente. Se aqueles procedimentos não estão funcionando, a gente revê o procedimento, pensa em outro. A gente revê a análise e a gente revê o objetivo terapêutico, né? Então, esse é um processo contínuo, ininterrupto, e vai durar até o final do processo terapêutico, né? Então, esses aspectos, preocupação com uma definição clara do nosso objeto de estudo, que é o comportamento humano, que é a relação do indivíduo com o meio, né? Comportamento humano é relação. A ontologia do comportamento humano, a natureza do comportamento humano é relacional. Esse é o recorte da análise do comportamento. Não é movimento do indivíduo que pode ser descrito através de olho nu. É relação entre indivíduo e meio. E relação é algo inferido pelo terapeuta, né? Então, essa inferência, ela, na medida em que você vai interagindo, ela tem que ser bem sucedida. Nós vamos saber se essa inferência é correta ou não, se os resultados são positivos ou não. Então, é um ponto de vista pragmático, né? Então, a gente está dentro de uma corrente filosófica pragmática, né? A gente busca resultado, né? Busca eficiência. Bom, até aí tudo bem? Então, a gente vai começar aqui a nossa conversa. A Juliana, ela tem trabalhado bastante com orientação de pais, né? Vocês vão observar que os níveis de determinação vão estar sempre presentes nas falas de cada um de nós, né? Então, a Juliana tem trabalhado muito com orientação de pais. E a pergunta, Juliana, é o que você tem visto nessas suas experiências aí com orientação de pais? Isso aqui não tinha 20 anos, né? Agora sim. Bom, a gente, como o Wilton falou, né, a gente sabe que as mudanças culturais e sociais, elas afetam diretamente o comportamento dos clientes que chegam até a terapia, né? E isso não é diferente quando os pais procuram a orientação, trazem seus filhos para a terapia e procuram a orientação também, né? Eu acho que é importante, antes a gente ter uma ideia, que a orientação de pais, ela faz parte, né, de uma rede de atuação da psicoterapia infantil, né? Então, a terapia infantil, ela vai envolver o atendimento da criança, a orientação de pais, as conversas e orientações com a escola e outros profissionais, né? E tudo, na verdade, é qualquer contingência que vai estar exercendo uma função sobre o comportamento da criança, né? Então, a orientação de pais vai fazer parte, né, desse grupo de atuação. Eu vou estar me focando mais na orientação de pais e a Marcela tem um trabalho também já de muitos anos com terapia infantil. E aí ela vai falar mais sobre o atendimento com criança. Até porque aqui no Instituto a gente atende a criança e orienta os pais, mas dependendo da análise do caso, a gente encaminha a orientação para um outro profissional. Então a gente faz muito isso. Às vezes eu atendo e ela orienta, às vezes ela atende e eu oriento, ou a gente, né, acaba tendo essa troca. Uma primeira ideia é entender como é que a análise do comportamento ela vai ver a queixa, o comportamento problema da criança, que os pais trazem, né? Então, a ideia é que os sintomas, né, que a criança está apresentando, os déficits que ela está apresentando, vão ser entendidos como estão dentro de uma contingência de reforçamento. O que seria isso? São as relações que a criança tem, né? As relações com os pais, com a escola, todas as relações afetivas e sociais que a criança estabelece, né, no meio que ela está. Então, na orientação de pais, o que acontece? A gente primeiro vai ouvir a queixa dos pais, né? Mas essa queixa, que a gente chama de queixa inicial, ela é um ponto de partida.
ela não vai definir a problemática da criança. Né? Por quê? Porque normalmente os sintomas, essas queixas, elas vão descrever sentimentos, ações que são aversivas para a criança, que são aversivas para o meio social que a criança está. Então, na verdade, é isso. Tá? A queixa não define a real problemática da criança. A partir dessa queixa, a gente consegue obter um quadro mais completo do que está acontecendo ali, né? A gente vai estar coletando informações sobre a história daquela criança, o histórico de saúde dessa criança, que é bastante importante, as questões escolares, também um histórico escolar. E esses dados são bem interessantes, porque eles acabam revelando uma complexidade ali que é muito maior, né? Muito ampla. Então, problemas financeiros da família, problemas familiares, problemas de casais, né, entre os pais também, problemas que é o que o Rogério vai estar depois contando um pouco da experiência dele com atendimento de casais, né? E aí, a partir dessa queixa, o terapeuta ele vai ter que ficar, né, ele deve ter que ficar sob controle sempre de duas perguntas, isso durante todo o trabalho. Quais são e onde se encontram, né, as contingências responsáveis para o problema apresentado, para o problema que a criança está apresentando, e o que fazer para a gente mudar, né, esse comportamento do problema. E essas duas perguntas, elas permeiam o trabalho de orientação durante todo o trabalho de orientação. E essa orientação, ela não é passiva, né? Então, ela vai envolver o terapeuta atuando, né? Ele vai emitir muitos comportamentos. Vou descrever alguns deles hoje, que a gente vai estar pincelando algumas coisas, né? Vai estar identificando, analisando, refletindo e revelando para os pais que contingências que estão envolvidas em toda essa problemática que a criança está apresentando, né? Vai fornecer também informações para os pais para que eles entendam por que o filho está agindo de determinada forma, né? Por que ele está fazendo isso. Analisar também os processos comportamentais que estão envolvidos na interação com o filho e assim amplia, né, uma consciência para os pais que as práticas deles, o que os pais fazem, tem um efeito, né, sobre o comportamento dos filhos. Na verdade, e também aí, né, que é um ponto daí final, né, que a gente também vai propondo estabelecer alternativas possíveis para alterar aquele comportamento, para solucionar esse comportamento problema. A ideia, na verdade, é que os pais comecem a entender que o comportamento deles, né, seleciona o comportamento dos filhos, que exerce uma função. Eles tenham consciência ou não, os pais podem ter consciência ou não do que eles estão fazendo, não importa. Mas é importante que eles saibam que influencia. E isso acho que vai mostrar, né, no trabalho de orientação, como é importante para os pais terem o autoconhecimento e a autoobservação, para que eles possam cada vez mais exercer da melhor forma possível o papel de ser pai e mãe, que não é um papel fácil, né? A gente sabe disso. Aí, quer falar alguma coisa? Quando a gente pensa em autoobservação, não é um negócio, vamos dizer assim, amplo. É um padrão específico de observação sobre um dado tipo de comportamento meu, que tem uma função específica sobre o comportamento do meu filho. Então, é muito difícil. Os pais têm que parar para se observar. Aí é o trabalho de orientação, eles têm que observar o próprio comportamento e saber qual é o comportamento que está exercendo uma função específica sobre o meu filho. Então, é um exercício, a gente tem que buscar junto com o cliente isso, né? Então, é um processo muito longo de orientação, porque muitas vezes os pais não têm o repertório de observação de si mesmo, particularmente dos próprios comportamentos, e menos ainda de observação de que o meu comportamento tem uma função sobre alguém. Para nós que somos terapeutas, às vezes isso é óbvio, né? Mas não é óbvio para as pessoas. As pessoas acham que os comportamentos são núcleos que não interferem um no outro, né? E aí, eu acho que, falando um pouco desses últimos tempos, né, de pandemia, reclusão das famílias, né, eu tenho observado nos últimos anos, né, da minha prática clínica e agora
parece que de 2 anos para cá aumentou muito a necessidade de orientação, muitas crianças passaram a buscar terapia, mas ela acho que vai falar bastante disso. Então, eu tenho visto uma prevalência maior, né, de queixas trazidas pelos pais sobre seus filhos, como muita ansiedade, né, agressividade, dificuldades sociais aumentaram muito, né, medos que não existiam, ansiedade, dificuldade de autonomia tem aparecido bastante, desobediência, problemas escolares, isso é o que anda mais frequente aqui na clínica, assim, que a gente tem visto. E ao mesmo tempo, né, essas queixas que não é que mudaram, mas elas aumentaram, né, vamos dizer assim. Eu tenho também observado na orientação os pais muito mais exigentes com eles mesmos, como sendo pais, muito perfeccionistas, né? Às vezes eu tenho a impressão com alguns pais, né, isso eu estou pincelando, na verdade, para vocês, um aspecto de uma grande maioria dos pais. Claro que tem, né, isso é variável, mas eu estou pegando um aspecto. E eu tenho observado assim, que pai hoje, ser pai, virou meio que uma profissão, né? Você tem que cumprir metas, tem rendimento para ser alcançado, uma tendência muito forte dos pais criticarem outros pais. Virou moda isso, né? A gente tem que falar sempre dos pais do filho dos nossos filhos. Então, assim, não é bom pai, olha o que fez. Então, isso é muito comum, né? Muito constante. Eu percebo, assim, né, nas nossas conversas aqui, que parece uma influência da cultura mesmo, né? Os pais são vítimas dessa cultura, uma cultura bem narcisista, né? Não sei se quer completar. É interessante, tem uma autora chamada Marano. Ela vai falar não tem tradução ainda, mas é como se o título Nação de fracos. Pais invasivos, né? A construção de uma nação de fracos. Que ela vai dizer que, na verdade, isso é um indicador de que a sociedade americana, por exemplo, está em decadência, né? Mas ela fala que o início disso é a prática cultural que nós temos hoje e que tem nas redes sociais e tudo mais, de uns criticarem das pessoas criticarem muito os comportamentos do outro, particularmente de pais criticarem o comportamento de pais. Isso produz uma preocupação excessiva com os pais a partir de é como se fosse um comportamento de esquiva dos pais. Mas isso é porque aumentou muito a coerção sobre o ser pai, né? Esse ambiente coercitivo, né, produziu essa espécie de narcisismo. O sucesso do meu filho é o meu sucesso, o fracasso do meu filho é o meu fracasso, né? Então, essa é a análise da Marano. E isso fica bem evidente, né? É uma preocupação com a performance mesmo, né? E daí acaba se perdendo um pouco a necessidade do filho, o que ele pode fazer, até onde ele pode ir, qual é o limite dele, porque a preocupação é muito com a minha performance como pai e não com o que o meu filho é capaz naquele momento, né? Porque é um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, essa é uma coisa que a gente tem que explicar muito bem para os pais, como é que isso não acontece assim, né? Não é e aí são pais que têm, né, um quadro assim, eles são muito exigentes com os filhos, né? Exigência de desempenho, de altas notas, de performance, de ser o primeiro. Eu já ouvi nos últimos tempos uma fala assim, vários de pais diferentes assim, o meu filho tem que ser um campeão. Né? É uma palavra pesada, forte, né? Para você esperar isso de um filho. E, ao mesmo tempo, eles são muito superprotetores e invasivos, né? É uma incoerência. Eles administram tudo dos filhos, não permitem erros, a criança não pode esquecer o lanche, não pode esquecer o material, ela não pode entregar a tarefa errada, os pais corrigem a tarefa. É uma preocupação com isso, né? E isso cria, claro, um problema de autonomia, né? Daí, a orientação, ela vai estar, como a gente já tinha falado, é muito complexo, né? Então, é um tempo grande para mudar essa forma de educar os filhos, né? E os pais, né, vai fazer parte da orientação, ter uma crítica sobre essa cultura narcisista, né? E que isso não acontece só com os pais, acontece com todo mundo, né? A gente é vítima disso também, né? E parte do trabalho vai ser construir essa análise crítica.
Na verdade, né, essas questões, eu peguei um aspecto da orientação de pais, acho que tem muitos outros aspectos para a gente estar discutindo, mas hoje eu vou estar me focando nisso. E, diante de tudo isso, né, a minha pergunta daí para a Marcela é: como é que você tem visto, né, essas questões todas no trabalho da terapia infantil aí com as crianças que você tem atendendo? Bom, então, baseado no que a Juliana falou, ela falou do comportamento dos pais. Eu quero salientar agora sobre a influência do comportamento dos pais no comportamento dos filhos, né? E como que isso ocorreu principalmente agora no período da pandemia. Então, eu atendo, durante o dia, e como a Juliana disse, aumentou muito a demanda de crianças e de adolescentes que tiveram essa perda do social. E aí, então, a pandemia trouxe a perda do social, criou grandes déficits sociais, e as consequências que nós vimos aqui, acho que todos vocês viram, foram graves, e a gente acredita que ela continuará sendo aí por um período. A perda do social para uma criança e para um adolescente, ela influencia diretamente no emocional. Então, as crianças que vieram e os adolescentes que vieram para a terapia, principalmente nesse período, vieram com queixas de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, por exemplo, alteração do sono, alteração de apetite, crianças com maior irritabilidade ou sinais de angústia que antes não tinham. Os medos excessivos, né? Às vezes os pais falam: não, mas meu filho não tinha medo de dormir sozinho, agora ele tem. Meu filho não tinha medo de ficar na escola, agora eu preciso estar lá antes do sinal bater, porque senão ele já entra em pânico. Então, isso mudou. Eu queria explicar um pouquinho o que é quando eu falo do social, né? O déficit social, a perda do social. O que é o social para essas crianças e para os adolescentes? Então, nós, seres humanos, nós somos essencialmente gregários. Então, todo o nosso desenvolvimento afetivo e cognitivo, ele passa por relações interpessoais. A família, ela tem a função de produzir para o social. Então, a família, ela vai mediar, né? Ela media o desenvolvimento do social da criança. Mas a família não necessariamente vai fazer isso sozinha. Então, nós aqui, terapeutas, junto dos pais, muitas vezes junto de outros profissionais que atendem essa criança, todo mundo pode contribuir um pouco para o desenvolvimento do social de uma criança ou de um adolescente. E como, né? Como que a gente contribui? O que a gente faz? A gente ensina passo a passo. Então, a gente dá dicas, ensina baseado em detalhes, a gente dá as instruções. Por exemplo, o aprender o olho no olho, manter a atenção até o fim, ensinar uma criança que quando a gente está falando de um determinado assunto para ela, ela tem que prestar atenção até o final, ensinar essa criança a fazer perguntas coerentes àquilo que foi falado. Então, a gente vai dando dicas e vai ensinando. Com isso, a gente está ajudando essa criança a desenvolver um novo repertório. Pensando no caso da pandemia, também tiveram situações de crianças e de adolescentes que já tinham determinado repertório, já tinham determinado comportamento instalado. Mas a pandemia diminuiu muito o uso desses repertórios. Então, as crianças ficaram em casa, não conviviam tanto socialmente. Com isso, pode ter afetado a autoconfiança, a autoestima. E aí, a gente chama de remissão. Então, pode ter ocorrido a remissão desses comportamentos. Então, é como se aquilo tivesse escondido. E aí, nosso trabalho, né, a gente faz o controle de estímulos. Então, a gente fornece situações, criamos contextos onde a criança e o adolescente precisa emitir aquele comportamento, e quando isso ocorre, a gente precisa reforçar, né? Se reforçado, isso vai voltando, aquele repertório vai voltando, e geralmente isso acontece de maneira rápida. Aí é onde entra o trabalho da Juliana, né? Da orientação de pais. Então, não adianta às vezes eu criar esse contexto, trabalhar isso com a criança em sessão, se os pais no dia a dia não contribuem. Se a escola, muitas vezes, que tem um papel super importante também agora aí no social da criança, voltou, presencial, enfim, também não fizer isso. Como a Juliana já disse, aqui no Instituto, às vezes eu atendo a criança, ela orienta os pais, às vezes vice-versa, às vezes ela atende a criança e os pais, enfim. Mas aqui a gente tem um trabalho muito conjunto. E não podemos esquecer também o trabalho que a gente faz junto com os outros profissionais, com as escolas.
que é um lugar muito rico de informações para a gente e também um lugar onde a gente, quando solicitado ou quando viável, né, a gente também passa muitas orientações. Então, isso é um pouquinho aqui do trabalho que a gente faz no Instituto. Tem outras características do nosso trabalho que são um pouco mais específicas da terapia, né? Então, por exemplo, na terapia infantil eu uso muito modelação e modelagem, porque o meu objetivo é construir novos comportamentos. Então, a análise do comportamento, ela fala o seguinte: não adianta eu ensinar, dar um modelo para uma criança e ela simplesmente imitar. Isso não basta. Então, eu preciso dar um modelo, a criança precisa imitar, mas o ambiente tem que reforçar. Só assim a gente pode dizer que aquele comportamento novo foi instalado. Então, o reforço é sempre muito importante, né? A gente precisa produzir as situações para o comportamento ocorrer. Manejamos o ambiente e aí o ambiente reforça. Aí tá completo. E reza também. E reza para a contingência ser boa. Tem um outro procedimento dentro da análise do comportamento, que é um procedimento que ele é a base de todos os outros, que é o procedimento de fading. Então, é a introdução ou a remoção de um estímulo. Então, geralmente, nós utilizamos do fading para trabalhar, por exemplo, medos, fobias, né? Vou dar um exemplo de uma criança que tem algum medo, um medo específico, um medo de cachorro. Então, aos poucos, à medida que você vai introduzindo o fade do cachorro, então eu mostro uma foto, eu vejo um vídeo, eu falo sobre um cachorro, depois eu vejo um cachorro de longe. Então, é bem gradativo, né? Mas até que a criança começa a perder o medo. Então, aquele estímulo que antes era aversivo deixa de ser. Então, isso é feito devagar e é o que a gente chama de, para introduzir um estímulo, é o fading in. Assim como se eu quiser retirar um estímulo, fading out. Então, esse é um outro procedimento da análise do comportamento que a gente usa muito com crianças. E aí, juntando aí a orientação de pais com a terapia infantil, a gente tem um contexto específico que dificulta bastante nosso trabalho. E eu vou passar a bola para o Rogério, porque são quando a gente fala de casais em conflitos, pais em conflitos, né? Então, pais em conflitos, casais em conflitos, dificulta o nosso trabalho. E como o Rogério tem muita experiência com atendimento de casais, ele vai contar para a gente um pouquinho o que ele tem visto. Boa noite. É a parte mais fácil do Rogério. A gente fica com o difícil. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, né, e do nosso trabalho. Eu, de fato, né, acho que o que a Marcela e a Gil colocaram tem muito a ver com aquilo que eu pretendo rapidamente conversar com vocês, porque a gente está falando sobre a vida em família, né? Claro, há casais sem filhos, mas que talvez um dia os terão, e a construção dessa cultura familiar começa, né, desde quando uma relação se instala, né? Quando um casal vai namorando e vai tendo ali seus primeiros conflitos e vai tentando lidar e resolvê-los, e enfim, e toda uma história começa. Pensei aqui um pouco sobre o que falar, né? Eu sei que aqui temos vários terapeutas e psiquiatras e outros profissionais que trabalham também ou têm contatos com casais, né? Direto ou indiretamente. E eu pensei em falar um pouco sobre um recorte, talvez, né, do que a gente viu nesses 20 anos, que dialoga um pouco com esse contexto específico da pandemia, que trouxe um certo fenômeno que eu gostaria aqui de trocar com vocês e ver também se vocês concordam com isso, né? Com essa reflexão. Então, o que a gente percebeu, né? As queixas, né, que vieram mais recentemente. Primeiro, importante, houve também, como vocês também devem ter notado, um aumento, né? Até os registros cartoriais mostraram, né? O número de divórcios cresceu muito, né, durante a pandemia. Então, isso também, evidentemente, se refletiu na busca por ajuda, por auxílio, por orientação. Então, tivemos também esse outro fator. Exatamente, esse aspecto. Então, isso chegou também para a clínica. Então, eu notei, né,
um aumento. E a gente pôde notar, né, que com o confinamento, com a necessidade de ficar em casa e de se conviver basicamente dentro da família, os casais, sobretudo os casais, os que eu tive maior contato nesse período, os casais sem filhos, ou cujos filhos não moravam mais com eles, né, tiveram algumas questões interessantes, e tanto casais recém-casados, casados há pouco tempo, como casais casados já há um longo tempo, apresentaram comportamentos bastante semelhantes, embora em contextos distintos. Então, relações jovens e relações antigas quase que igualmente imaturas, nessa mesma perspectiva. Por quê, né? E aí comecei a levantar essas questões, e aí vou trazer alguns exemplos do que eu fui observando. A Juliana falou, o Wilton também falou, a questão do narcisismo, né? Não como um evento psiquiátrico, mas como uma percepção cultural, né, Wilton? Isso. É algo que a gente discute e exemplifica. É um aspecto muito forte, né? Acho que todos falaram, a Gil falou também aqui sobre os pais, né, se cobrando e buscando serem bons em tudo, inclusive na condução da vida dos seus filhos. Isso também ocorre, né, nos casais. Então, essa cultura das mídias sociais, né, que busca como objetivo de vida sempre o meu bem-estar, a minha felicidade, o que eu tenho que fazer para ser feliz, as atividades físicas necessárias, a alimentação perfeita, evidentemente o corpo perfeito, né? E aquela enxurrada, sobretudo no Instagram, de felicidade, né? Ninguém é infeliz nesse lugar, né? E muitas imagens, enfim. Isso tudo produz algo, claro, além de muita frustração e outras tantos sofrimentos nas pessoas, também produz a ideia de que a minha vida é o que é mais importante, né? E a ideia de que se o outro, né, no caso, num casamento, a outra pessoa ali não nota isso, ela não está sendo empática. Quer dizer, então, há, evidentemente, uma distorção do conceito de empatia. E uma coisa que a gente conversou até hoje à tarde, né, não por conta de pessoas que não entendem o que é empatia, por terem alguma dificuldade intelectual ou baixa cultura, mas pelo contrário, por uma produção de cultura, né, como o Wilton estava falando, por uma sociogênese que colabora para essas construções, né? Para que a ideia de que aquilo que eu acho, aquilo que eu sei sobre mim é o mais importante, mesmo numa relação a dois, né? Então, a análise do comportamento traz aqui algumas contribuições sobre esse fenômeno que a gente tem, né? Então, uma delas é o terapeuta ali tentar favorecer com que um discrimine melhor o comportamento do outro. E, sobretudo, discrimine melhor, perceba melhor o que ele produz no comportamento do outro. Com toda aquela exuberância, por exemplo, nesse caso do narcisismo, aquela exuberância comportamental, né? Aquele monte de coisas, aquele monte de demandas que ele traz, ou que ela traz. O que isso significa para o outro? O que isso produz no outro, né? Em geral, as pessoas, não sempre, mas pude observar que elas percebem um pouquinho o que elas sentem, né, nessas queixas de casal, mas quase nunca percebem o que o outro pode estar sentindo, né, a partir daquilo que elas fazem e do modo como elas agem. Então, um dos procedimentos seria isso, né, um certo treino discriminativo, né, dizer, ajudar ali o casal a entender um pouco isso e procurar perceber melhor o outro. Um outro aspecto importante, e eu já caminho aqui para o final da minha fala, é a ideia de que o casal precisou perceber, sobretudo nesse contexto do isolamento social, né, como que, na ideia também dos níveis de variação e seleção do comportamento, né, que o Wilton colocou, como que um é ambiente para o outro, né? Sobretudo naquele
naqueles meses difíceis que a gente viveu, né? Dentro de casa, trabalhando, em home office, aqueles que puderam, né? Um era o ambiente para o outro, né? Aquilo que o outro fazia só tinha relevância, só tinha importância se a outra pessoa que estivesse ali naquele ambiente falasse sobre aquilo, dialogasse a respeito daquilo e vice-versa, né? Então, esse ambiente, ele poderia ficar, esse contexto de relação poderia se transformar em algo muito rico ou extremamente empobrecido, a depender da disponibilidade de um e de outro para ali reforçar diferencialmente, né, o comportamento do outro, evidentemente estando atento, estando sensível, né? Então, um exemplo, né? Por exemplo, alguém ali, o casal, um dos dois vai fazer uma comida, de repente, isso foi uma situação frequente, né? Em isolamento social, o que a gente mais fez foi pôr a mesa, cozinhar, né? Depois lavar a louça, é aquela vida, né? Depois faz tudo de novo. E muitas pessoas não sabiam cozinhar, né? E os casais ali lidando com isso. Então, teve uma situação em que um paciente ali tentou aprender algo ali no celular por um vídeo, foi fazer uma comida e evidentemente não ficou bom, né? E a esposa ali em questão não soube lidar com aquela situação, né? Porque estava muito apegada no mérito, porque ficou ruim a comida. Veja a questão do narcisismo, né? Quer dizer, se o produto daquilo que eu faço não está bom, que acho que é o modo como ela pensava sobre as coisas que ela fazia, foi um fiasco, não há o que ser feito, né? A relação acabou ali, né? Então a ideia é de falar, puxa, que bom que você fez, você nunca fez nada. Como é que você, que bom que você conseguiu fazer, como é que você fez, me fale, né? Como é que você fez, né? Mas Neto, você mesmo, na nossa conversa, que essas questões das dificuldades dos casais na pandemia, você mesmo viu que eram coisas que até já existiam antes, né? E Sim. que se potencializaram. Não é também conflitos que apareceram de repente. Não. Eram questões que já existiam do casal, mas que, né, às vezes trabalhando fora, o distanciamento mesmo real, né, cada um no seu mundo ali, trabalhando, fazendo suas coisas, eles não tinham esse encontro, e que ao ter o encontro da pandemia, veio à tona, né? Era isso. Ficava diluído, né? Diluía, bem, essa palavra. Eram encontros e desentendimentos que eram surgiu do nada, eventuais, né? Exatamente. Então a pandemia ela vai falar sobre isso. Não criou nada, né? Não criou nada. Ela só trouxe a vista de maneira mais concentrada, né? Mais evidente. Então o exemplo que eu dei lá sobre, né, essa tentativa de cozinhar é um exemplo real, e tenho certeza que muitos de nós aqui vivemos isso, né? Em algum momento. Então a ideia é assim, eu só vou valorizar aquilo que o outro fez se ficou bom? Será que eu não posso valorizar ele ter tentado fazer outros comportamentos que envolvem cozinhar, né? Ter a ideia, procurar algo, selecionar os ingredientes, tentar fazer uma compra, né, daquelas coisas que precisa para cozinhar e por aí afora. Vou finalizar aqui com um poema. Eu tentei memorizar, mas eu preferi ler, porque eu acho que lendo eu passo para vocês a ideia melhor. É um poema conhecido, né, da Adélia Prado, uma poetisa contemporânea, que se chama Casamento, em que ela vai relatar o que seria talvez o exemplo de uma interação mais empática. E ela usa o exemplo de uma pescaria. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser trocar o pneu de um carro, cozinhar, cuidar do filho, dar banho no cachorro, fazer qualquer coisa que a gente faz a dois no dia a dia, né? Nada, não precisa ser nada muito especial, né? Então vamos lá. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, a abrir, retalhar e salgar. É tão bom.
Só a gente, sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Quer dizer, é a ideia de que ela não vai se submeter a ajudar a limpar e cozinhar os peixes, ela vai participar. É lógico que hoje, né, com tudo que a gente já refletiu como sociedade a respeito da participação das mulheres, se a gente fizer uma leitura crua disso aqui, é evidente que a gente não vai entender nada, né? E tem que entender, tem que pensar como uma obra de arte e pensar no símbolo, né? Então poderia, como eu disse, poderia ser o eu lírico, poderia ser masculino, falando sobre a esposa que daria banho numa criança, uma atividade tipicamente feminina, como antigamente era pensado, né? Mas a ideia é de que os dois sentem prazer ajudando ao outro, participando daquele momento, né? Sobre os casais, como eu disse no início da fala, os casais vão construindo a sua cultura de se relacionar e depois se transforma numa cultura de serem pais, de cuidarem de filhos, de gerarem seus filhos, etc, etc. E, por vezes, quer dizer, os casais com relações adoecidas, quando vão ter os seus filhos, evidentemente isso implica demais, né? Como Irane e Marcela aqui já disseram. E acho que complica muito mais quando a gente tem filhos com situações de maior vulnerabilidade, né? Pensando nos níveis de seleção e variação, como o Hilton colocou, sejam vulnerabilidades do organismo, quer dizer, filhos ali com algum desenvolvimento atípico, ou alguma questão, uma psicopatologia mais complexa, ou filhos que têm um grupo social, ou que vivem um momento da nossa história mais difícil. As coisas se complicam mais ainda se a família está adoecida, né? Se os pais estão adoecidos. E agora eu passo a bola para o Léo para ele seguir nesse assunto aí. Opa. Obrigado, Rogério, pela fala. Acho muito interessante você trazer uma poesia, porque você traz de uma forma sensível a questão da sensibilidade. A sensibilidade, fora ser uma habilidade interpessoal, ela também facilita a adaptação em momentos de mudança. E todos nós sabemos que nós fomos obrigados a mudar em um curto espaço de tempo. Então, o desafio de mudança, ele nunca foi tão presente em nossas vidas, né? Então, como vocês falaram, o Covid-19 ele não inventou os problemas, mas ele reformulou os problemas. Então, se a gente fosse criar fatores de estresse aqui, se cada um fosse falar um, acho que a gente conseguia ter 50 fatores de estresse aqui. E o que a gente foi escutando é que alguns fatores aumentaram, outros diminuíram e novos surgiram. Então, mesmo coisas que eram prazerosas fazer para alguns casais, né? Às vezes organizar uma viagem, por exemplo, pode ser muito prazeroso ou pode ser muito estressante, né? Mas organizar uma viagem agora é super desafiante, né? Vários medos que não tinham antes, eles acontecem. Então, tudo isso está trazendo um desafio muito maior para as famílias e isso impacta também nos adolescentes. Eu vou me ater a 2 fatores de estresse que impactam a saúde mental de uma forma, acho que, bem significativa nos adolescentes, que é o isolamento social, que nos colocou numa situação de privação, e a gente imagina que, pelo menos essa fase da adolescência, é uma fase de muita experimentação. Eu acho que é a fase que a gente mais apresenta uma variabilidade comportamental. Depois a gente vai ficando mais seletivo. E o segundo fator de estresse é o aumento da coercitividade no ambiente. Por coercitividade, é a punição e a ameaça. Então, aumento da punição para controlar o comportamento do outro. Então, acho que todo mundo deve ter escutado o aumento desse tipo de ambiente. E aí, não foram raros, né, na clínica, os conflitos entre pais e adolescentes. E o curioso é que esses conflitos eles eram
ao mesmo tempo, eu escutava de famílias diferentes, conflitos opostos. Então, um exemplo de conflito é um conflito para quebrar o isolamento, ou um conflito para não se socializar. Então, ao mesmo tempo, esses conflitos aconteciam. Bem curioso, né? E por que eles aconteciam? Também é bem complexo, é multifatorial, mas vou pegar um elemento que o Rogério introduziu, que é as pessoas não se conhecerem. Então, muitas pessoas definiram seus comportamentos a partir de valores pessoais. E aí, nesse momento que foi tão forte essa necessidade de definir, né, comportamentos, os adolescentes chegavam e falavam: nossa, puxa, meu pai está escolhendo com esse tipo de valor, assim como pais também falavam isso. Meu filho está definindo esse tipo de comportamento com esse tipo de valor. Então, demorou 15 anos para a gente se conhecer, 16 anos para a gente se conhecer. Então, esse era um contexto muito presente, né, nos atendimentos. Só que esses adolescentes, eles tiveram mais um desafio, que é a própria comunicação com os pares. Essa comunicação ela foi feita muito pelas redes sociais, mas é uma comunicação totalmente editada e limitada. Quem não queria, por exemplo, se socializar, ou quem tinha uma dificuldade, desligou a câmera, tranquilo. Quem não queria estudar, copiou a matéria. Não sei como é que está o conteúdo depois de 2 anos. E quem queria fugir mesmo de todo o desconforto que a gente estava vivendo, usou excessivamente as redes sociais. Então, o que isso diz para a gente, né? Para mim, diz o quanto a gente está falhando nessa comunicação com os adolescentes e como tem sido difícil para eles se conectar com o nosso mundo adulto. E aí que entra a análise do comportamento, fazendo essa mediação e ensinando, né, alguns comportamentos, ajudando a discriminar outros. Então, ela traz subsídios para a gente fazer uma psicoterapia que vai ampliar o repertório comportamental desse adolescente e ele vai conseguir responder essas mudanças de uma forma mais contingente. Então, esse são alguns dos objetivos, né, na terapia com o adolescente. E aí a gente usa algumas técnicas, algumas a Marcela falou, eu poderia citar outras: o ensaio comportamental, o arranjo ambiental, o treino de discriminação de demandas, a quebra de regras irracionais. Então, a gente vai usando muitas outras técnicas junto com as nossas análises para desenvolver esse repertório no adolescente. Por fim, assim, eu gostaria só de salientar que esse socializar, que ele não é, né, não é amplo, não é variado, que é todo limitado, ele prejudica a nossa capacidade de descrever o nosso comportamento. E por comportamento eu insiro também sentimento e pensamento. E aí isso faz com que a gente tenha uma dificuldade nas nossas relações interpessoais, que, né, não ter é um fator de risco e que prejudica também a nossa saúde mental. Vou passar a bola aqui para a Denise. Denise, o que você tem observado nos atendimentos, especificamente dos clientes que têm um diagnóstico com transtornos alimentares? Boa noite a todos. Olha, a gente tem observado, eu acho que assim como a maioria dos transtornos psiquiátricos aumentaram, o transtorno alimentar não foi diferente. Ele aumentou durante a pandemia e vem aumentando até agora. Eu vou me ater ao transtorno de compulsão alimentar, para usar um exemplo dos transtornos. Durante a pandemia, a compulsão trouxe uma outra preocupação, a doença em si, mas tinha a questão da obesidade, que é uma consequência desse transtorno e que era um fator de risco para lidar com o coronavírus. Além disso, as novas contingências que a pandemia trouxe facilitava a ingestão de alimentos. Por a gente estar em casa, por estar sozinho, às vezes solitário, às vezes não ter o que fazer, tudo isso colaborava. E algumas coisas pioravam, que era a falta dos eventos sociais.
E os eventos obrigatórios. Não se ia à escola, não se ia à atividade física, que é muito importante no caso desse transtorno. E tudo isso parava dentro de casa. Então, obviamente, facilitava a ingestão. A maioria dos transtornos alimentares começa na adolescência. E nesse caso, a gente depende muito dos pais, obviamente, para trazer os clientes a procurarem ajuda. Nem sempre essa ajuda é rápida e assertiva. A gente percebe que, em alguns casos, os pais nem consideram como doença. Então, como que vão pedir ajuda para uma coisa que não consideram importante, né? Então, a gente sempre solicita que isso aconteça, que os pais precisam aderir à terapia, o que nem sempre é muito comum. Durante a pandemia, isso aumentou, a demora piorou. E, obviamente, como qualquer tratamento, qualquer doença, se demorar, quanto mais a gente demora, pior fica tanto o tratamento quanto o controle. Bom, mas finalmente o paciente chegou aqui à clínica. Então, cabe a nós, psicólogos, como o Wilton falou no começo da fala dele, ter uma clareza nos nossos objetivos e procedimentos, certo, Wilton? Então, qual é o objetivo que eu vou ter com aquele paciente? Para depois usar os procedimentos terapêuticos. É aí que eu vou definir quais os procedimentos que eu vou ter com ele. Por exemplo, eu vou trabalhar autocontrole com o paciente com compulsão. Para eu trabalhar o autocontrole, eu preciso antes trabalhar o autoconhecimento. Mas será que o fato de ter autoconhecimento geraria autocontrole sozinho? Não. Então, a nossa função aqui é rearranjar as contingências do paciente. Como? Ajudá-lo a discriminar o contexto que gera a compulsão. Ele precisa saber isso. Dentro disso, orientá-lo a criar esquivas para poder lidar com tudo isso. E nós, como psicólogos, podemos modelar essas esquivas. Orientar que ele tenha autorregras para lidar com a compulsão. É muito importante que esse paciente volte a ter vida social. Como eu falei no começo da minha fala, eles deixaram de ter, mas é um concorrente muito importante com a comida, para a comida. Então, aumentar o repertório social é muito importante, porém, sabendo que tem ambientes que ele não pode ir. Então, o ambiente que pode ser ocasião para a compulsão, ele deve evitar. E ele precisa ter consciência disso. Uma outra coisa que a gente pode ajudar a fazer é orientar o paciente a pedir para a família ter estratégias de esquiva. Então, a família colaborando com o tratamento. Eu estou sentindo que eu vou ter essa compulsão, eu peço ajuda para a família e a família cria as estratégias. A gente percebe que quando a família é sensível ao filho, no caso desse exemplo, muda muito o tratamento terapêutico, porque daí a gente tem condições de indicar tudo isso que a Juliana, o que todos falaram aqui. A orientação dos pais, a terapia de casal e, em casos graves, que funciona muito, o AT, o acompanhante terapêutico, que é muito importante nisso. Agora, com tudo isso, regras estabelecidas, técnicas, objetivos, procedimentos terapêuticos, será que nós, sozinhos, conseguiríamos lidar com uma doença tão grave com o tratamento verbal? Eu acho que é interessante a gente falar aqui que depois de 20 anos de instituto, né? Mas tem mais tempo de carreira também, a gente sabe que terapia verbal tem um certo poder, mas a gente perde completamente a arrogância de achar que sozinho a gente consegue resolver esses problemas tão complexos como esses que foram citados aqui, né? O tratamento multidisciplinar, sem dúvida, não tem nem o que pensar muito sobre isso,
é fundamental para qualquer forma de eficácia em qualquer tratamento que a gente tem aqui, né? Seja o tratamento com os psiquiatras e a troca de informações com os psiquiatras, seja a troca de informações com todos os outros, o pediatra, todos os outros profissionais que lidam com o problema, né? Então, acho que vocês percebem aqui que a gente tenta se virar nos nossos trabalhos, tentando ter um ganho maior de rearranjo de contingências, né? De controle de contingências, para tentar controlar um pouquinho, ajudar um pouquinho mais a desenvolver repertório no filho. A gente tenta orientar os pais, né? Então, esse é o ponto. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que a terapia verbal tem limites, né? No início, a gente acha que é uma panaceia, né? E se a gente for observar, né, os tratamentos que têm aumentado muito, tratamentos que visam rapidez, né? Facilidade, que beiram a charlatanismo, que tem aumentado muito, e que jamais pensariam em tratamento multidisciplinar, né? Se acha que se resolve tudo sozinho, né? Então, acho que é isso que a gente quis passar aqui para vocês. A complexidade do trabalho, uma certa humildade que a gente tenta no manejo desses problemas, né? Bom, e aí um ponto. Ontem eu atendendo uma cliente online, e ela mora em Londres. Eu gostaria de morar também, né? E ela morando em Londres, ela disse o seguinte, contou uma história, que tinha ido numa palestra, e na palestra a pessoa tinha contado uma história de duas mulheres que estavam tomando chá. Só podia ser Londres, né? Tomando chá. E as duas estavam ali, chegou o chá, colocaram o sachê, e uma delas começou a mexer o sachê, tira o sachê, põe o sachê. E a outra foi ficando irritada. Ela está tirando o sachê, que coisa chata, né? Deixa 2 minutos aqui, tá ótimo. Por que eu fico pondo? Ela, depois de muito tempo lá irritada, ela falou o seguinte, olha, por que você fica pondo e tirando? Ela falou assim, que eu não quero que o chá fique forte. Então, a ideia que vem a partir daí é que parece que para a gente ficar forte, a gente precisa permanecer. Né? Permanecer mergulhado, né? Sofrendo influências, exercendo influências, mas permanecer por um longo tempo. Né? Eu acho que foi isso que a gente viu ao longo desses 20 anos aí, né? Valeu a pena permanecer. Né? É tudo muito mais fácil a gente seguir um caminho individual, né? É mais fácil. Conviver em grupo, às vezes, é difícil. Né? Algumas pessoas permanecem, outras não permanecem. Mas valeu a pena permanecer, todo mundo aqui juntos, todo mundo cresceu, né? E junto com isso do permanecer, a gente também vai entrando em contato com as influências, né? E essas influências todas, aqui, hoje, com a gente, tem cada um de vocês que está aqui, exerceu alguma influência, tem uma importância afetiva para cada um de nós e para a formação desse grupo aqui que está permanecendo ao longo desse tempo. Então, a gente queria agradecer a vocês por um pedacinho que vocês deram do comportamento de vocês para nós, ou para alguns de nós aqui, ao longo desse tempo, e que ajudaram na permanência do grupo
e no nosso fortalecimento, né? O chá fica forte, se permanece, acho que a gente ficou também, né? Então, muito obrigado, agradeço, e agora a gente pode comemorar, né? Vocês aguentaram firme, enganamos vocês acharam que era só festa. Permaneceu. Então, tá bom. Obrigado. This is the end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Surely I'll do the same. Come finding mountain holes. We got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire.
see wind and fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning